Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. Hoje vamos conversar com o Padre Emanuel Valadão Vaz sobre o significado do presépio. Mas antes vamos à atualidade da Diocese açoriana. O Bispo de Angra afirma que é urgente e imperioso conduzir a pessoa para o caminho até ao presépio. O prelado presidirá a solenidade do Natal na Horta, na Igreja Matriz, e a vigília será transmitida pela RTP Açores. Carmo Rodeia. Numa lógica da descentralização, procurando estar sempre de forma rotativa em todos os lugares de culto nos Açores, Dom João Lavrador estará este ano no Faial, onde presida a missa do Natal do Senhor à meia-noite do dia 24 e às 18 horas do dia 25, sempre na Igreja Matriz da Horta. A popularmente chamada Missa do Galo será transmitida pela RTP Açores na noite de 24. Ainda no dia 25, dia de Natal, o Bispo de Angra presidirá a missa na Igreja do Carmo às 8h30 da manhã. É a segunda vez que o prelado preside no Faial às celebrações de Natal. Na mensagem a todos os diocesanos, Dom João Lavrador diz que este é o tempo favorável para que todos tomem consciência de que a vida só se pode ser portadora de esperança e de alegria se for centrada no essencial. E por isso pede aos diocesanos para abandonarem o consumismo e se virarem para a simplicidade do presépio, uma atitude que carrega uma urgência grande, diz o prelado. O responsável pela Diocese Insular assinala que os cristãos e as comunidades cristãs são convidadas a renovar e a revigorar as suas vidas na comunhão com Deus, que toma a iniciativa de vir ao encontro dos homens e mulheres para lhes oferecer o sentido pleno para a existência humana que se reconhece e a experimenta no amor vivido e partilhado. No contexto de uma cultura de morte, diz, numa sociedade que não sabe como viver a vida em plena realização, urge percorrer os caminhos que levam até Jesus de Nazaré para aprender a viver no amor e fazer dele uma missão permanente. Segundo o Bispo da Diocese Insular, ao longo da história, o principal problema da pessoa é a vida, saber de onde vem, para que vive, para onde ela nos encaminha e como vivê-la com a plenitude da realização e do sentido. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, do Evangelho de São João, é a frase que dá o mote à mensagem de Natal. O Bispo de Angra termina a mensagem a desejar a todos votos de um santo e feliz Natal, nomeadamente aos idosos, aos doentes, aos imigrantes, aos prisioneiros, aos pobres e aos excluídos. Carmo Rodeia, colaboradora do Igreja Açores. O Serviço Diocesano da Pastoral Social emitiu uma nota para este Natal, onde se mostra preocupado com o fosso cada vez maior entre pobres e ricos na Diocese de Angra. Natal, a esperança de um mundo mais fraterno, é o nome do documento que pede à comunidade que trabalhe muito mais em rede. É um princípio básico da doutrina social da Igreja, a promoção e o combate à desigualdade na distribuição do rendimento. É importante que a região tenha um PIB cada vez maior, mas é também muito importante que não haja um distanciamento entre aqueles que menos têm e aqueles que mais têm, ou seja, esse distanciamento tem-se agravado no caso da nossa região. Infelizmente, devido ao aumento da pobreza severa, da privação severa, que é um dos indicadores que a União Europeia criou para avaliar a pobreza e que na nossa região infelizmente é o dobro a nível nacional. Que haja mais emprego para aqueles que não têm emprego, que haja mais apoio social para quem é doente, quem tem limitações da sua saúde, que haja mais conhecimento por parte daqueles que não têm dos benefícios sociais. Portanto, a riqueza distribuída não é forçosamente através da esmola, mas é sobretudo através do acesso e da igualdade e da justiça social. Esta é a forma adequada de redistribuirmos a riqueza da forma mais justa. Piedade Lalanda é a diretora do Serviço Diocesano da Pastoral Social e pede à comunidade que não viva a solidariedade só na época de Natal. Nesta época do ano, as pessoas estão muito sensíveis a esta problemática da pobreza, à problemática dos que têm menos, às problemáticas dos que estão sozinhos. Há um aumento desta atenção ao outro, mas por vezes esta atenção ao outro esvai-se depois do Natal. E esta solidariedade tem que ser um ato de base, uma atenção permanente, uma preocupação e uma causa pela dignidade humana, e não pode ser apenas uma
atitude pontual que se transforma em cabaz, ou que se transforma em esmola, ou que se transforma numa forma mais direta de apoio. Portanto, nós sabemos que nesta época há muitas recolhas, muitas formas de ajudar os mais carenciados, mas temos que ter a noção de que a dádiva feita apenas desta forma, na realidade, pode ajudar pontualmente situações críticas, mas na prática mantém o poder do lado de quem dá, do lado de quem distribui e não dá ferramentas a quem recebe. A nota enviada às redações refere, no final, que os pobres salvam-nos porque nos permitem encontrar o rosto de Jesus Cristo. Em abril de 2020, a ilha de São Miguel vai acolher o primeiro Dia Diocesano da Família. A iniciativa terá lugar em Vila Franca do Campo e faz parte de um conjunto de atividades previstas para este ano pastoral. Para o cônego José Constância, diretor do Serviço Diocesano da Pastoral Familiar, é um dia para celebrar a família como força e caminho da Igreja. As dioceses vão dar já um trabalho mais acentuado do ponto de vista quer dos movimentos familiares, quer da pastoral familiar territorial. O Dia Diocesano da Família já é uma coisa habitual. Todos os anos estas dioceses reúnem-se, convidam os casais, as famílias, sobretudo os casais que fazem 10, 25 e 50 anos, e celebram naquele dia, através da reflexão, através da oração e através do convívio, a realidade da Diocese ser uma fraternidade de famílias. Ora bem, nossa Diocese já fez uma certa caminhada na pastoral familiar, quer do ponto de vista dos movimentos familiares que temos. 26 de abril é a data escolhida para um encontro que se pretende estendido a outras ilhas. Haverá momentos de oração e de celebração, em que haverá momentos de reflexão sobre temas diversos relacionados com a família, juventude, família e as situações difíceis da mesma família, as situações materiais difíceis, etc. Momentos de reflexão e depois também um momento de festa e de convívio. Portanto, neste momento estamos em toda a Diocese a dar esta informação e na ilha de São Miguel de Sobremaneira, numa preparação através das equipas da pastoral familiar das ouvidorias, em ordem este domingo não ser uma mera efeméride ou um dia sem mais, mas um dia que verdadeiramente preparado possa ser vivido pela ilha de São Miguel como um grande dia para as próprias famílias. A ideia é de que em cada ano seja escolhida uma ilha onde, em nome da Diocese, ou digamos, é que esta festa é feita ali, mas como festa diocesana. A festa decorrerá entre as 10 e as 18 horas no pavilhão Açor Arena e termina com uma bênção de todos os casais que assinalam jubileus do seu matrimónio, 10, 25 e 50 anos. Uma Noite no Presépio é como se chama a iniciativa promovida pelo pré-seminário que pretende aprofundar o significado das figuras e elementos do presépio. Incentivar ao crescimento vocacional é sempre o lema maior dos pré-seminários, adianta o padre Nuno Maiato, mentor da iniciativa que decorre no próximo dia 19 de dezembro. O pré-seminário quer oferecer a estes jovens uma oportunidade de olhar e contemplar o presépio a partir deste encontro. Portanto, vamos olhar de novo para cada uma das personagens, das pessoas do presépio e tentar fazer uma leitura vocacional de cada uma delas, para que possamos, em primeiro lugar, viver o Natal com mais verdade e com mais intimidade com o Senhor Jesus e, em segundo lugar, que este encontro possa servir também para o crescimento e discernimento vocacional de cada um deles. São 24 horas de encontro vocacional. O encontro inicia-se às 14 horas de quinta-feira e termina nas 14 horas do dia seguinte. E as inscrições podem ser feitas através do meu e-mail e do meu telefone pessoal, que está ao dispor nas redes sociais e no próprio site do pré-seminário, portanto é fácil de chegar
até mim, ou então, através dos párocos, que os jovens podem contatar os párocos e depois estes entrarão em contacto comigo. O local para o encontro vocacional dependerá do número de inscrições, porque há aspectos logísticos a ter em conta, nomeadamente a pernoite dos jovens, que devem fazer-se acompanhar de uma Bíblia e de um saco-cama. O nosso convidado deste Igreja Açores é o padre Emanuel Valadão Vaz, ouvidor da reerguida ouvidoria da Praia da Vitória. Regressou à ilha há cerca de 4 anos, depois de experiências fora da diocese e inclusivamente fora do país. Sobre elas falaremos também mais à frente. Hoje a nossa entrevista vai abordar o Natal, nos dias de hoje, um Natal que se renova a cada ano, mas cuja materialização não se está a consumar no sentido essencial. Boa tarde, obrigada por estar connosco neste Igreja Açores. O Papa Francisco emitiu uma carta apostólica intitulada Admirável Sinal sobre o significado e o valor do presépio. É lugar comum dizer-se que o presépio foi desvalorizado ao longo dos anos. Nos Açores continuamos a dar-lhe primazia? Ora, também boa tarde para todos também os ouvintes. Este tema do Natal, do presépio em si, que o Papa Francisco nos veio apresentar com esta carta apostólica bonita e vem-nos pôr assim em realce este papel do presépio. O presépio é de facto alguma coisa que está bem vivo, mesmo assim está bem vivo, não só na memória, mas também em muitas das famílias das nossas comunidades cristãs. E tem uma mensagem que é uma mensagem de todos os tempos e que é uma mensagem atualíssima. E acima de tudo esta carta do Papa, este sinal admirável, de facto é um sinal espantoso. O presépio é capaz de cativar todos e de uma forma especial as crianças, que traduz aquilo que é o essencial da nossa fé, que é, ao fim e ao cabo, é este primeiro grande sinal, se quisermos, onde Deus se torna visível e se dá a conhecer naquilo que realmente Ele é. Portanto, que é de uma ternura, de uma proximidade total e, ao mesmo tempo, de um respeito enorme por aquilo que nós somos, mas a sua autoridade, a autoridade do presépio está exatamente na sua fragilidade. E isso penso que é o sinal desta beleza do presépio, esta fragilidade que é capaz de falar, de ser luz e de nos interpelar e pôr em causa os nossos estilos de vida. Neste admirável sinal, o Papa Francisco vai desmistificando cada um dos símbolos, inclusivamente fala da noite, da escuridão, das estrelas, sobre a noite como uma forma de procurarmos as respostas, sobre o silêncio, sobre aquele sentimento que normalmente temos exatamente à noite, de procurarmos as nossas respostas. Este documento é de uma forma, ele está publicado em diversos sítios, e seria uma forma especial dos nossos ouvintes conhecerem um bocadinho melhor o presépio. Apesar de todos nos identificarmos com o presépio, é especial e ela está escrita de uma forma bem simples e bem acessível para que todos consigam desmistificar todos os aspectos do presépio. Mas nos Açores, o presépio caiu em desuso, volta agora a estar a ser mais usado e mais montado nas nossas casas? Assim, aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, principalmente as comunidades onde estou, penso que o presépio ganhou, portanto, algum sentido e alguma força exatamente por também se perceber que no meio de tanta coisa e de algum cansaço, portanto, algum cansaço daquilo que é toda esta parte exterior do Natal,
Há muita gente que está cansada de tanta agitação e que procura alguma coisa que é essencial. E principalmente as pessoas que vivem situações mais difíceis na sua vida, ou por razões familiares, ou por questões de saúde, ou inclusive do falecimento de alguém, neste tempo procura algo mais. Não só por aí, não é pelo facto de haver alguma tristeza que as pessoas procuram mais o sentido real de Natal. Mas principalmente penso que há algum cansaço de tanta agitação. E, inclusive, até penso que esta questão que nós estamos a viver hoje, e muito, muito importante, que é de uma atenção sobre a questão ambiental, e penso que o Natal aí até vem ser um sinal, este sinal admirável, um sinal importantíssimo para nós nos despojarmos de tantas coisas secundárias e que não só tem a ver com o consumismo, mas tem a ver até com um desfazer daquilo que é a nossa própria dignidade. Não só enquanto pessoas, mas também enquanto pessoas que vivem neste mundo. Não só por essas razões, e se calhar até nem essencialmente por essas razões, mas estas são pequenas razões que podem também ajudar a descobrir aquilo que é essencial. Agora, a grande razão é, sem dúvida, e isso talvez é que seja a dificuldade maior, é poder perceber que ali, naquele mistério, no presépio, está ali alguém que vem trazer algo novo, não é? Portanto, para a nossa vida, portanto, e acima de tudo uma mensagem de alegria, de esperança, de darmos sentido àquilo que é o nosso existir. Portanto, e isso, o Papa, ao falar dos vários elementos que compõem o presépio, ao parte do geral para o particular, vem-nos dizer exatamente que tudo o que habitualmente nós colocamos no presépio, independente de figuras secundárias, tudo pode falar-nos da vida e pode nos ajudar a conduzir e a levar até a este centro do presépio, que é exatamente este menino que nasce na manjedoura. Ele refere exatamente isso. Às vezes as nossas crianças querem pôr lá os brinquedos e os carrinhos e as coisas. Que no fundo, e o Papa diz que não há nada de errado nisso, porque é aquilo que compõe a nossa vida cotidiana. É isso o nosso presépio atualmente e, portanto, deixem lá as criancinhas fazerem o seu presépio à vontade e colocarem lá os animaizinhos que lhes apetecer. O Papa diz que é um exercício de imaginação criativa para produzir obras-primas em miniatura. Curiosamente, como dizia, as famílias que fazem os presépios quando têm crianças, filhos ou netos, depois que crescem, começam a abdicar um bocadinho desta tradição, ou então têm só as figuras principais e já não fazem um presépio tão extensos. Isto significa que é em criança que se tem o maior sentido do presépio? Sim, olha, posso dar o meu testemunho, o meu exemplo, que é, eu aprendi a ter um gosto especial antes de descobrir o sentido, assim, o sentido mais pleno daquilo que é o Natal, a sentir um gosto especial pelo presépio, exatamente por ver minha mãe a fazer o presépio, que era quase isso, porque éramos muitos, era quase em cima às vezes até em alguns anos foi mesmo no próprio dia, na noite de Natal, que o presépio era feito, porque era muitas coisas lá em casa para fazer. E aprendi a fazer e a ver e a tomar gosto por aquilo, portanto, pelo presépio, por tudo aquilo que era colocado lá. E isso foi uma coisa que ficou marcada. Portanto, e sem dúvida que é, enquanto nós somos pequenos, estas marcas, que são marcas, ao fim e ao cabo, são para a vida, estão sempre lá. E se nós as tornarmos vivas e atuais, pois não se quebra este ciclo, não é? Que nós aprendemos em criança e continua, não é? Ainda hoje continua a fazer o presépio de uma forma mais simples, mas continua a fazer porque é agora com outro sentido, com outra forma com outro olhar também, mas sempre com
aquela semente que foi lançada quando era pequeno e que me toca sempre, não é? E depois, para além de toda a riqueza que, entretanto, fui aprendendo e vendo quanto é fundamental fazer o presépio, porque o tornar vivo é este Deus que se torna um igual a nós e maravilhoso e ternurente e acima de tudo, que está muito disponível, principalmente para quem nada tem. Aliás, ele também fez-se pobre para nos enriquecer com a sua pobreza, como diz São Paulo. Portanto, esta força que nos vem daquele menino tão pobre. O presépio é uma família dos dias de hoje? É uma família dos dias de hoje, sem dúvida que é, e principalmente de uma família que nasce ou que tem uma vida muito atribulada, não é? Aliás, das várias mensagens, nós temos várias mensagens ao longo deste tempo de Natal. Também temos a mensagem do nosso bispo, que nos fala também um bocadinho deste sentido peregrino. E há uma mensagem que me chegou às mãos, que é da Liga Operária Católica, que nos fala exatamente desta família de Nazaré que teve que fugir, que teve que se refugiar no Egito e a partir dessa mensagem, portanto, o movimento de trabalhadores cristãos, na sua mensagem, fala-nos exatamente dos refugiados de hoje, não é? Desta gente que procura, que tem que sair do seu país, que tem que sair da sua terra para procurar um lugar de paz, portanto, exatamente, um lugar, portanto, de dignidade, de vida. Portanto, e a família de Nazaré viveu isto de uma forma especial e que, de facto, muitas famílias hoje vivem no nosso mundo esta situação, infelizmente, que acontece. E que por isso o Natal também se torna vivo e se torna assim com uma mensagem muito forte, exatamente porque há uma família de referência da nossa fé, referência da nossa vida, que é capaz de iluminar todos aqueles que vivem situações precárias, principalmente famílias que têm que abandonar a sua terra para ir à procura da paz, do pão de cada dia. E nós continuamos a montar presépios e a fechar fronteiras. Sim. É uma incongruência. Sim, o fazer presépios acho que é sempre algo que nós devemos ver neste sentido, que é uma interpelação. Presépio, aliás, o Papa na sua carta fala exatamente como o presépio é, podemos dizer assim, um grande anúncio, portanto, um grande evangelho, uma grande boa nova, não é? E se nós deixarmos fazer presépio ou outras coisas que nos falem da vida, que nos falem de uma boa nova, mais facilmente caímos exatamente nessa questão de fecharmos-nos nós próprios, ao mesmo tempo é dizer que colocar barreiras e evidentemente que fechamos tudo aquilo que é os nossos espaços comunitários aos outros e depois aí vamos alargando para comunidades, terras, povoações, países, enfim. Infelizmente portanto, é um sinal de contradição. O presépio hoje também funciona como sinal de contradição. Portanto, aliás, uma das profecias acerca de Jesus, que é a profecia de Simeão, que nos diz exatamente isso. Quando o menino vai ser apresentado ao templo, diz a Maria, este menino será sinal de queda e ressurgimento, será sinal de contradição. E o presépio hoje tem que ser este sinal de contradição no sentido de que deve ser alguma coisa universal e que contradiz exatamente a forma como se vive hoje e que se fecha portas a tantas pessoas, não é? Aliás, também fecharam a porta ao próprio Deus, não é? Que quis nascer num espaço relativamente digno. E, de facto, o presépio hoje, não só por isso, mas também por isso, é um sinal de contradição e ainda bem que o é, neste tempo que nós vivemos. Para fazer pensar. Fazer pensar, interpelar e tentar também desacomodar. José adota e adora o Filho de Deus e de Maria, ama-o como seu. Há 2019 anos que o mundo é assim. Porque é que a Igreja continua a defender as famílias ideais, as ditas tradicionais, quando são cada vez mais raras?
O ideal de família passa por as pessoas se amarem naquilo que elas são. E acho que as pessoas têm que viver com esta forma de estar no meio do mundo, que é, podemos dizer assim, contraditória em muitas situações, que não permite que as famílias encontrem espaços onde se podem amar, não é? Por várias razões exteriores, interiores, também à própria família, mas também exteriores, que não possibilitam exatamente esta constituição familiar. E a família de Nazaré é sempre uma referência para nós, não só por ser uma família tanto que viveu o ideal, podemos dizer assim, que era o ideal familiar, que é exatamente uma família que se ama e que se doa. Aliás, a própria posição de José em relação a Maria foi exatamente dentro do contexto e da história do povo judaico, portanto foi irregular, não é? Portanto, e só o amor que José e Maria, portanto, a forma como eles foram capazes de se amar, é que foi capaz de vencer estes obstáculos, não é? Que, para todos os efeitos, impossibilitava de constituir família, não é? Portanto, perante uma lei que dizia logo à partida que, perante aquele acontecimento, a primeira coisa a fazer era exatamente, caso José não aceitasse, não amasse Maria, era lapidar a própria Maria. Portanto, ou seja, para dizer o quê? Para dizer que o fundamental é que quando as pessoas se amam verdadeiramente e são capazes de, a partir daí, constituir um lar onde todos crescem e todos possam descobrir o sentido da vida, e inclusive para quem também é crente, o sentido da fé. Então aí podemos dizer assim que Deus habita e está e apoia esta vida familiar. É preciso explicar muitas vezes isto para que estas famílias se identifiquem mais, por exemplo, com a família referência, que é a família do presépio. As pessoas ainda não se aperceberam desta forma similar de que a família de Nazaré tem com as nossas famílias comuns. Sim, aliás, eu acho que a palavra de Deus em qualquer tempo tem sempre uma novidade, e em qualquer situação de vida tem alguma luz a dizer, porque é sempre uma palavra que abre portas, ou que acolhe a realidade em que cada um se encontra e a vivência que cada um está a passar. Por isso é que a palavra de Deus é tão nova, tão forte, tão próxima, tão ternurenta, inclusive para a questão da família de Nazaré. Também aí se encontra esta novidade para todas as pessoas que vivem situações onde ainda não descobriram o quanto a fé pode iluminar e pode também ajudar a encontrar os motivos para continuar a viver este ideal familiar nas suas diversidades, mas acima de tudo com este objetivo comum para todos, que é procurar, através da família que nós constituímos, o amor, aquilo que nos torna vivos e aquilo que nos torna sólidos no nosso ideal. Teve uma experiência em Lyon, na França, em Limonet, na Associação de Padres do Prado. Como é que foi esta experiência? Muitas vezes é quando saímos de casa que conhecemos um bocadinho melhor a nossa casa. O que é que sentiu, como é que sentiu a Diocese, as particularidades da Diocese de Angra, ao conhecer outras realidades? Bom, a ida para a França fazer o chamado Ano do Prado, que é, portanto, o Prado, uma associação de padres diocesanos, onde todos aqueles que fazem o chamado compromisso na vida
da associação são convidados a fazer o chamado Ano do Prado, que é um bocadinho um ano onde nós aprofundamos aquilo que é a vida do fundador, do padre António Chevrier, a partir exatamente desta grande intuição que ele teve na noite de Natal, de formar padres que tenham uma atenção especial para com os mais pobres, e depois a partir exatamente deste grande centro que é o chamado estudo do Evangelho. Foi neste contexto que eu fui participar, neste encontro com outros padres de outros países, éramos 7 de outros países do mundo, onde aí foi essencialmente fazer uma revisão à minha vida de padre, não é? Minha vida enquanto pessoa e a minha vida também como padre. E evidentemente aí que a questão que me coloca de como é que eu vi a diocese, não tanto a diocese em si, mas tudo aquilo que eu vivi na diocese ao longo de praticamente 20 anos, mais ou menos. Foi o ano que fui fazer este ano do Prado. Tudo aquilo que vivi, as alegrias que tive, as situações mais difíceis, não é? Mas essencialmente aquilo que este ministério da minha vida de padre me proporcionou, as comunidades onde eu vivi me proporcionaram, os trabalhos que eu realizei na diocese que me proporcionaram e que me enriqueceram na minha vida de padre. E isto aí deu para fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que foi esta vivência na diocese durante o tempo que tinha estado a trabalhar na diocese, e depois também as perspectivas novas que se abriram, não é? Portanto, principalmente a questão mais da universalidade e de ir ao fundamental e deixar algumas coisas secundárias que às vezes nós gastamos tantas energias e que de facto não marcam a vida das pessoas, ou se marcam até marcam pela negativa, e abrir um bocadinho mais a questão do espírito, da mente e acima de tudo tentar responder àquilo que é o Evangelho e à pessoa de Jesus Cristo. E nesta experiência percebeu que a França é um país com sentido de presépio? Voltando agora ao Natal. A França vive muito a questão do secularismo, né? Portanto, é interessante que tive a oportunidade de visitar algumas zonas fora de Lyon, porque havia um colega lá francês e fomos fazer alguns passeios lá para a sua zona lá mais para o norte, e de facto uma das coisas que mais aflige os franceses é exatamente como é que nós diziam eles, como é que nós somos capazes de dar testemunho de uma fé viva, sem medos, não é? Sem medos, sem estarmos a fazer um proselitismo daquilo que é a fé, daquilo que nós acreditamos, mas também sem medos nos ambientes em que nós vivemos, darmos aí de uma forma bastante viva, dar a conhecer aquilo que nós acreditamos. E aí podemos dizer assim que a encarnação, portanto, o presépio, não tanto o presépio nas figuras, o presépio que se faz no Natal, mas este presépio vivo, que é exatamente a vida de cada um, da forma como encarna este Deus que vem ao mundo de uma forma despojada de linguagens, de roupagens, que numa sociedade secularista não pegam muito, mas fala mais alto exatamente esta vivência que é de um Evangelho vivo, de uma encarnação viva junto dos mais pobres, junto daqueles que de facto precisam da nossa palavra, das nossas lutas, e então aí a Igreja torna-se viva, e aí o presépio torna-se bastante vivo, não é? Esta encarnação torna-se muito, muito, muito viva numa sociedade onde há sinais que em alguns outros países nos falam mais alto, mas que em outros países, como o caso da França, não falam tão alto. E o grande sinal, de facto, é o testemunho vivo dos cristãos. Presépio e Evangelho complementam-se, mas acha que o presépio pode ser um bom ponto de partida para uma evangelização mais eficaz e, se calhar, mais voluntária por parte dos evangelizados?
o presépio é o primeiro ponto de partida. Eu acho que não é por acaso que dos 3 grandes mistérios da nossa fé, o presépio, a encarnação, no qual está incluído o presépio, é o primeiro, podemos dizer assim, o primeiro trono. Há pouco tempo atrás, no dia de Cristo Rei, portanto, falava exatamente nisto, que Jesus teve 3 tronos, todos eles tronos bastante pobres, simples, mas todos eles ricos. O primeiro deles é exatamente a manjedoura, o primeiro trono, que é pobre. O berço de Jesus foi exatamente isso. E aí, o Papa, nesta carta apostólica, aí o presépio, a manjedoura, fala, portanto, é um evangelho, uma boa nova, e fala exatamente porque é um não poder que é capaz de ser este sinal de contradição e sinal de um evangelho, de uma boa nova que é capaz de chegar ao coração de muitos, inclusive de não crentes, não é? Inclusive de não crentes. E aí está a grande interpelação. E por isso é um evangelho e é um ponto de referência, e penso que a carta que o Papa escreveu vai-nos exatamente reforçar isso, que nós temos que ir beber ao presépio para podermos, e neste mistério de encarnação, para podermos entender a cruz e podermos entender a ressurreição. Aliás, ele faz uma comparação muito interessante que vai buscar a Santo Agostinho, onde diz que na manjedoura Deus torna-se alimento, não é? Tal como uma manjedoura é alimento, portanto é o espaço, o lugar onde há o alimento para os animais, ali Jesus, ele próprio é alimento para nós, portanto exatamente a Eucaristia, esta Eucaristia. Há uma coisa que me duas imagens do menino Jesus que me chamaram muita atenção e que não foi há muito tempo que as descobri. 2 imagens. Uma delas do menino Jesus, penso que do século XVIII, que está agarrado à cruz e com um sorriso, que é uma imagem muito bonita. Há muita gente que não gosta, mas é uma imagem que fala muito, porque é desde o nascimento que Jesus também viveu o sentido da cruz. E depois há uma outra imagem que é da fraternidade de Irmãzinhas Jesus, que, portanto, uma fraternidade ligada a Charles de Foucault, que vive muito essa questão de viverem, portanto, que existe exatamente para viver junto dos bairros pobres, e que apresentam a imagem de um menino a sorrir, que é a única no mundo, quer dizer, nunca vi, já vi muitas imagens do menino Jesus, mas nunca vi uma igual àquela também. São 2 imagens que não foi há muito tempo, há poucos anos é que descobri estas imagens, e que são imagens que falam muito. Falam exatamente da alegria, do presépio, da mensagem, desta boa nova, este menino que vem ao mundo, mas também tudo aquilo que a vida acarreta, da cruz, há bocadinho falávamos exatamente das famílias que vivem também situações de precariedade e de terem que procurar uma outra vida em outros países, que é exatamente o sentido da cruz, e depois também deste menino que é o alimento, que é um pão, que é a manjedoura, que é também um sinal, e o Papa veio lembrar isso, que também penso que uma imagem que ele apresenta muito bonita e que de facto fala e diz muito. Não é? Estamos na reta final da nossa conversa. Como é que gostaria que os açorianos vivessem o seu presépio e o seu Natal este ano? Ora, há podemos dizer assim, 2 ou 3 ideias que eu acho que, ou mensagens que eu gostaria que eu próprio fizesse e que também passo a outros, que é exatamente, primeiro, que nós correspondêssemos a este apelo do Papa de irmos visitar o presépio, de estar, de rezarmos, e de aí descobrirmos o que é que este menino tem para nos dizer. Que luz trazemos quando vamos visitar, tal como os pastores, os magos que foram visitar e vieram renovados, o que é que nós, ao irmos ao presépio com os nossos filhos, netos, etc., mesmo no meio da brincadeira, dos cânticos e também da oração, o que é que nós trazemos da visita que fizermos ao presépio, em qualquer momento, não é? Que ele está lá. Depois, uma segunda, que é que nós pudéssemos também
a partir do presépio, termos uma atitude de conversão que é do nosso estilo de vida, por tudo aquilo que nós estamos a viver no nosso mundo, nas alterações climáticas, e de facto o presépio fala-nos exatamente de uma mudança de estilo de vida que tem a ver exatamente com o não consumir coisas desnecessárias, ou inclusive o reduzir e o reutilizar tantas coisas da nossa vida. O presépio também que nos ajudasse a converter este nosso estilo de vida. E depois que nós cristãos, como igreja, pois estamos na caminhada sinodal, que nós aprendêssemos a viver a questão do despojamento no sentido de acolher todos, sem exceção, e que este acolher todos, pois, nos ajudasse a caminharmos juntos, principalmente junto dos mais pobres. O junto dos mais pobres é exatamente todos aqueles que vivem situações de vida difíceis, quer a nível familiar, quer portanto, a nível daquilo que são as suas lutas pela dignidade da sua própria vida. E isso seria a grande caminhada também sinodal, a partir do mistério da encarnação, do presépio, que tanto nos fala desta boa nova. E fazer uma caminhada sinodal é falar de uma boa nova, de conversão e de ir ao encontro. É chamada Igreja Missionária e não Igreja de Manutenção. Obrigada, Padre Emanuel Valadão Vaz. Fica a sua mensagem para os nossos diocesanos neste Natal, nesta época do Advento. Obrigada por ter estado connosco neste espaço de entrevista. O Igreja Açores regressa na próxima semana com mais um convidado especial e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.